E hoje eu quero trabalhar com vocês a inspiração do Antigo e do Novo Testamento, tentar analisar com vocês esse tópico, tá certo? Como é que podemos afirmar que o Antigo Testamento é inspirado e como podemos afirmar que o Novo Testamento também é inspirado. A gente viu no todo da Escritura, no princípio geral, na última aula, mas hoje a gente vai trabalhar a inspiração do Antigo Testamento. O texto de 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. É claro que Timóteo ali faz referência ao Antigo Testamento como base, tendo visto que o Novo Testamento não havia sido ainda completado. Então, ele tinha na mente claramente isso, não é? Outra coisa, nós já vimos que o Deus da Bíblia é um Deus que fala. Isso é muito claro em toda a Escritura. Deus fala. Então, incontáveis vezes Deus falou para que fosse ouvido e obedecido. E muitas vezes Ele ordenou, e aquilo que Ele ordenou deveria ter sido escrito, né? Então, isso nos ensina alguns pontos que eu diria bem importantes. Deus não apenas falou por intermédio dos seus profetas para que fosse ouvido, mas também ordenou que suas palavras fossem escritas. Vou repetir. Ele não falou apenas por intermédio de seus profetas para que ele fosse ouvido, mas ordenou que essas palavras fossem escritas. Essas palavras escritas eram consideradas como tendo autoridade exatamente porque vinham da parte de Deus. Palavra que procedia do próprio Deus. Então, por exemplo, se você pegar o texto de Daniel, no capítulo 9, vamos dar uma olhada nesse texto, por favor, irmãos. Daniel, capítulo 9. Você vai ver que, a partir do verso 1 e 2, diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ora, lembre-se, Daniel e Jeremias eram profetas que viveram no mesmo período da história, um pouco depois do outro, mas no mesmo período. Por exemplo, Daniel, ele foi levado para o cativeiro, não é? E lá, então, foi tratado como um profeta posteriormente. Mas Jeremias, ele ficou em Jerusalém. Então, no período do cativeiro babilônico, Jeremias ficou em Jerusalém, Daniel foi numa outra leva. Só que o detalhe aqui, irmãos, é que aquilo que Jeremias tinha escrito já era usado por Daniel como palavra de Deus. Veja o que ele vai dizer. Ele diz: ora, entendi pelos livros que o número de anos que falara o profeta Jeremias. Ora, aquilo que Jeremias falou é autoridade para Daniel. Você entende? É muito claro que aquilo que estava registrado não era meramente um registro histórico, era a palavra do próprio Deus. Os anos que durariam o cativeiro eram de 70 anos, como nós podemos ver no próprio texto aqui específico. Certo? Mas lembre-se outro detalhe, irmãos. Deus falava também por meio de comunicação oral e escrita, não é? E é engraçado que nessa comunicação oral e escrita, Deus fez isso com o propósito de iniciar e manter um relacionamento de aliança com o seu povo escolhido. Entenda, se fosse apenas com aquele povo, era o que era dito a eles, mas como diz respeito a um povo em outras gerações, aquilo que foi dito foi escrito para que servisse para outras gerações. Então, aqui é um elemento importante. Então, a palavra, hoje o que nós lemos das Escrituras, foi o que Moisés ouviu da boca de Deus no Monte Sinai. Quando nós lemos o Antigo Testamento, especialmente ali o Pentateuco, foi o que Moisés recebeu da parte do próprio Deus. Isso, então, nos ajuda a entender, irmãos, que esses homens, esses profetas, eles tinham um propósito: estabelecer um povo da aliança. Esse povo da aliança tinha uma palavra
que era a mesma palavra que foi anunciada no início, é a mesma palavra que nós escutamos hoje, registrada nas Escrituras do Antigo Testamento. Certo? Isso aqui é fundamental para a gente. Agora, então, a partir disso, nós vamos começar a analisar alguns pontos importantes, né? Como eu posso, além disso que nós falamos, afirmar que o Antigo Testamento era inspirado por Deus? Primeira coisa, irmãos, depois do que acabamos de analisar, Jesus cria que o Antigo Testamento era inspirado por Deus. Veja, Jesus acreditava que o Antigo Testamento era inspirado por Deus. Primeira coisa que eu queria que você analisasse comigo, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 35 e 37, Jesus vai atribuir os escritos do Antigo Testamento ao Espírito Santo. Veja lá, Marcos 12, verso 35 a 37. Jesus estava ensinando no templo quando perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Não é? No verso 35, não é isso? Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? E então, ele cita que texto, irmãos, no verso 36 e 37, ele cita o Salmo 110, 1, que diz: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi aqui chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? Preste atenção, irmãos. O próprio Davi falou como? Pelo Espírito do Senhor. Não é isso que o verso 36 está dizendo? Do capítulo 12 de Marcos? É isso não? Vocês estão com o texto aberto aí? E, literalmente isso. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Davi falou como? Pelo Espírito Santo. Essa passagem está muito mais relacionada com a divindade de Jesus do que com o Espírito. Mas não deve passar despercebido o que Jesus afirma a respeito do Espírito. Jesus não negou que Davi fosse o autor do Salmo 110. Ele disse que Davi foi que falou, escreveu o Salmo. No entanto, ele diz que Davi não falou por si mesmo, mas pelo Espírito Santo. Veja, Jesus reconhece a autoria davídica e a autoria de Deus do próprio Salmo. Davi falou movido pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus reconhece isso na própria declaração do texto, que nós temos aqui em mãos, irmãos. Nós temos aqui em mãos. Segundo ponto importante que eu queria frisar: Jesus referia-se aos livros do Antigo Testamento como escrituras de Deus. Ele se refere ao livro do Antigo Testamento, aos livros como escrituras de Deus. Lucas capítulo 4, vamos dar uma olhada nesse texto, por favor. Lucas 4, verso 16 a 19. Lucas 4, que relata o dia em que Jesus entra na sinagoga, no sábado, e lê o rolo do profeta Isaías, não é isso? Exatamente nesse contexto aí. Depois de ter lido essa passagem, capítulo 4, 16 e 19, depois de ter lido essa passagem de Isaías, Jesus sentou-se e, tendo os olhos de todos voltados para ele, disse, verso 21, hoje se cumpriu a Escritura que acabar de ouvir. Ora, lembre-se, irmãos, ele diz no início, como disse o profeta Isaías, como diz a palavra de Deus. Aqui no 21 ele diz, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Como é que ele chama o texto? Escritura. Escritura. O que é espantoso nessa narrativa é o fato de Cristo ter afirmado, irmãos, que aquela profecia se cumpria nele, o Messias ungido pelo Espírito. Observe também um detalhe, como a Escritura, veja, observe também o fato de Jesus referir-se ao Antigo Testamento como Escritura.
As palavras de Isaías eram palavras de Deus e por isso podem ser classificadas como escrituras. O que são escrituras? É um grupo de livros que tem autoridade. É parte da escritura. Não é? Toda a escritura é inspirada por Deus. Então ali é literalmente a parte que foi revelada e escrita. Essa é a palavra do próprio Deus. Uma passagem semelhante a essa está lá em João 7. Vamos dar uma olhada. João 7, 37 a 38. E aqui é bem interessante. Aqui é no último dia da festa. João 7, 37 e 38. No último dia da festa, Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus aqui novamente afirmou que o Antigo Testamento se cumpria por meio dele. Então, aquilo que falou o Antigo Testamento se cumpre em Cristo. A passagem nesse caso, possivelmente, Zacarias 14, 8, irmãos, né? Ou Isaías 44, 3, é citada como a Escritura. E aí veja que coisa, ele vai incorporar as palavras da Escritura como a sua própria promessa autoritativa, aquilo que foi falado sobre ele. A Escritura. Vou pegar um outro exemplo, são tantos exemplos, vou pegar mais um e eu vou pular de tópico, porque senão a ideia já está clara, mas um exemplo só ajuda mais um pouco. Mateus 21, vamos lá, irmãos. Mateus 21. No verso 42, né? Depois de contar a parábola dos lavradores maus, Jesus citou os Salmos 118, não é? Verso 22 e 23. Para aplicar a parábola à sua própria época, perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Vê que coisa, ele está citando o Salmo 118, irmãos, verso 22 e 23. Nunca lestes nas Escrituras. E aí, isso é o verso 42, não é? Isso é o verso 42 de Mateus 21. Não apenas os livros proféticos, mas também os salmos eram chamados de Escritura. Entende? Então, não apenas uma parte do cano, não é apenas as profecias, mas também os salmos. Ele chama de Escritura. Não é? E você pode pensar em todos os textos. Aqui é muito claro. Jesus, nesse caso, referia-se aos livros do Antigo Testamento como Escritura. Então, a primeira coisa que a gente viu, depois de analisarmos um pouco sobre o conceito de inspiração, é Jesus atribuiu aos escritos do Antigo Testamento, né, Jesus atribuiu os escritos do Antigo Testamento ao Espírito Santo. Então, ele atribui como obra do Espírito Santo. Segundo, Jesus referia-se aos livros do Antigo Testamento como Escrituras. E terceiro, irmãos, Jesus usava Escrituras e Deus de modo intercambiável. Veja que coisa interessante. Escrituras e Deus como coisas intercambiáveis. Que coisa interessante. Veja o detalhe, onde está isso citado, irmãos, no texto, né? Nós temos aqui vários textos, mas Mateus 19, vamos pegar Mateus 19, por favor. Mateus 19. E aqui muitos textos poderiam ser citados. Eu vou pegar esse apenas, é suficiente para nós, tá certo? Mateus 19. Nesse capítulo de Mateus 19, irmãos, verso 4 e 5, veja um detalhe interessante. Aqui, os fariseus testaram Jesus, perguntando-lhe se era lícito ao homem divorciar-se da sua esposa. Então ele pergunta, é lícito ao homem se divorciar? Em sua resposta, Jesus cita o quê? Gênesis 1, 27 e 2, 24. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, veja, o Criador disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que é assumido na citação de Jesus
é que Deus é o autor primário de Gênesis. Em outras palavras, Jesus não afirma, Moisés disse. Ele não cita, Moisés falou. Ele disse, o Criador disse. Que coisa interessante. Porque aqui, irmãos, qual é o autor primário? É Deus, ele é o autor da Escritura. E entenda que detalhe interessante, porque o Criador disse, Jesus cria que Gênesis era um livro que tinha Deus como seu autor e arquiteto. Tão admitida era essa verdade, que Jesus não sentiu necessidade de explicá-la. Ele simplesmente assumiu sua validade, como faziam os fariseus e qualquer outro judeu da época. Deixa eu citar aqui um teólogo, R.T. France, que tem muitas obras escritas, muito bom. Ele diz o seguinte, Jesus atribuiu ao próprio Deus esse comentário, feito pelo autor de Gênesis. Essa atribuição não teria causado surpresa alguma no judaísmo do século I, segundo o qual as Escrituras como um todo eram a palavra de Deus. Portanto, seu conteúdo, mesmo se relatado em forma de narrativa por outra pessoa, tratava-se de afirmações de Deus. Era assim. Em nenhum momento os fariseus vão questionar o fato de ser Deus o autor daquele texto. Não é essa a briga entre eles. A briga é hermenêutica, não é de autoria nem de autoridade. Nunca os fariseus vão brigar com o Senhor dizendo, olha, eu não aceito essa parte do cano, eu não aceito que isso aqui esteja inserido. Não, a briga era o que significa isso. E Jesus, ele é o profeta, ele é o intérprete da lei. Aí ele diz, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que disseram, eu porém afirmo. Jesus ele é o intérprete da lei. Então, ele é aquele que dá o sentido à própria palavra. A palavra fala sobre ele e ele dá a interpretação do significado da própria palavra. Da própria palavra. Quarto ponto, Jesus cria, irmão, Jesus cria que o Antigo Testamento havia sido cumprido porque tinha Deus como seu autor. Ele tinha certeza disso, né? Mateus capítulo 5, 17 a 18. Mateus 5, 17 a 18. Jesus diz que não veio para revogar a lei ou os profetas. O que significa lei ou os profetas, irmãos? Todo o Antigo Testamento. Eu não vim revogar o Antigo Testamento, ele está dizendo, mas para cumpri-los. E nem mesmo o menor detalhe da lei passaria até que tudo se cumprisse. Do mesmo modo, no início do seu ministério, logo depois de ter lido do rolo de Isaías na sinagoga, Jesus sentou-se e afirmou que aquelas palavras se cumpriam nele. Perguntaram para João Batista se Jesus era aquele a respeito do qual era profetizado no Antigo Testamento. Jesus lhe disse que observasse seus milagres. Por quê? Porque seus milagres demonstravam que ele estava cumprindo a profecia de Isaías no que se refere à vinda do Messias. Veja que coisa interessante, irmãos. Jesus cria que o Antigo Testamento havia sido cumprido porque tinha como Deus como seu autor. Veja, lá no texto de João, né, você vai encontrar isso. João Batista perguntou, ou melhor, João Batista pergunta a Cristo, você é aquele que deveria vir? Você é o que deveria vir? Aí, o que é que Jesus responde a ele? As palavras de Cristo são interessantes, né? Jesus diz assim, observe meus milagres. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é aquilo que foi dito por Deus em Isaías. Se o que está acontecendo é o que foi falado é a palavra de Deus. Escuta que o que eu estou fazendo, preste atenção, o que eu estou fazendo é aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. E aqui é um princípio muito claro. Quinto ponto, vamos lá. Os inimigos de Jesus nunca questionaram a sua crença de que o Antigo Testamento era inspirado. Isso aqui eu já falei um pouco, só fixar um pouco para os irmãos. Os inimigos de Jesus nunca
questionaram a sua crença de que o Antigo Testamento era inspirado. E aí eu vou repetir, a briga com Cristo era o significado daquilo que tinha sido dito, certo? Isso é um ponto importante, né? Quais eram os testes de ortodoxia para o judaísmo ortodoxo daquela época, irmãos? Judaísmo tradicional. Primeiro, lealdade ao sábado. Segundo, lealdade ao templo. Terceiro, lealdade à lei, à Torá. Isso aqui era o debate entre eles. Nunca a discussão era, isso aqui é palavra de Deus ou não é palavra de Deus. A discussão era, isso aqui você está praticando ou não. Isso aqui eles vão desafiar o entendimento de Cristo a respeito do sábado, do templo, mas nunca vamos vê-los enfurecidos pela lealdade do Senhor com a Torá. Nunca você vai ver. Nunca tentaram apedrejar Cristo por afirmar que o Antigo Testamento era palavra de Deus. Eles vão apedrejar Cristo por quê? Porque ele desafiava o sentido do sábado e desafiava a lealdade ao templo físico. Era isso. Então, o que significa a guarda do sábado? O que significa o santuário do Senhor? Era um problema hermenêutico. Simplesmente isso. Então, isso significa dizer que nem os inimigos de Deus, no período de Cristo, tiveram problema com a inspiração do texto do Antigo Testamento. E por último, irmãos, por último nesse tópico Jesus submetia-se à autoridade do Antigo Testamento. Isso ele se submetia a essa autoridade. Aquilo que estava escrito ali. Veja, quando Cristo foi tentado no deserto, Jesus submeteu-se às Escrituras e não a Satanás. Também está escrito, né? Mas ele recorreu ao sentido correto da Escritura. Lembre-se, Satanás citava as Escrituras, mas ele o fazia como? Interpretando falsamente o texto. Não basta crer nas Escrituras, eu preciso interpretá-la corretamente. Porque muitos dizem que acreditam na palavra de Deus, mas não veem Cristo revelado no próprio texto do Antigo Testamento. E isso é terrível, podemos pensar assim, né? Jesus Cristo, literalmente, vai dar o sentido. Satanás diz assim, está escrito, o Senhor vai dar ordem aos anjos para te socorrer. Se você é filho de Deus, né, lança-te, ou então transforma essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão verá o homem, ele está citando Deuteronômio, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, se você prostrado me adorar, eu te dou todo o reino. Ele disse, arreda-te, né? Agora chega, somente a Deus nós devemos adorar. Ele cita Deuteronômio de novo. Então, o significado da palavra está na boca de Cristo. Eu gosto muito de um estudioso, irmãos, chamado Graeme Goldsworthy, mais ou menos assim que fala o nome dele. Ele tem uma obra já publicada pela Fiel, acho que pela Vida Nova também, chamado Pregando a Escritura como Livro Cristão. E tem, acho que pela Shed, um outro livro dele chamado A Teologia de Graeme, sobre teologia bíblica. É um espetáculo, né? Esse material do Graeme nesse aspecto aí, com respeito à autoridade de Cristo. Ele diz o seguinte nesse livro sobre hermenêutica. Ele fala assim, Jesus, ele vai encapsular todo o sentido da palavra. Por quê? Ele é Deus. Então, ele é o que revela. Segundo, ele é aquilo que é revelado. Então, ele é o conteúdo da mensagem. Terceiro, ele é homem. Ele é o intérprete da Escritura. Então, ele diz, nele, na pessoa dele, você vai ter tudo o que é necessário. A palavra, o conteúdo e o sentido do texto. Na pessoa de Cristo, nós temos todas essas coisas. Isso, então, nos ajuda a entender por que Jesus se submetia à autoridade do Antigo Testamento. E ele combatia a falsa interpretação dos fariseus
acerca da Escritura. É por isso, irmãos, que não basta crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que compreendê-la corretamente. As grandes heresias, as grandes seitas do mundo, elas vão usar a Bíblia. E vão ensinar grandes heresias, grandes erros. Nós precisamos ter a melhor maneira de interpretá-la. É por isso que, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós subscrevemos os símbolos de fé de Westminster. O que são eles, irmãos? Eles são a nossa melhor maneira de interpretar a Bíblia. É a maneira como nós interpretamos a Escritura confiadamente. É a nossa visão da Escritura. Nós concordamos com a interpretação bíblica ali, como ela é estabelecida. Aí chega alguém e diz assim, eu não gosto de negócio de confissão de fé, porque isso é coisa de homens, então você segue quem mesmo? Não, eu sigo Deus. Como? Na verdade, você segue a você mesmo, o seu próprio entendimento. Não é a Deus que você segue, é o teu próprio entendimento. Você chama de Deus aquilo que é você mesmo no final do dia. Certo? E aqui eu tenho essa plena e total convicção acerca desse tópico, irmãos. Agora, deixa eu concluir esse tópico dizendo que os escritores do Novo Testamento criam que o Antigo Testamento era inspirado por Deus. Os escritores do Novo Testamento criam que o Antigo Testamento era inspirado por Deus. Veja, não era apenas Jesus, mostramos isso, mas os autores do Novo Testamento também faziam a mesma coisa. E aqui, deixa eu lhe mostrar isso rapidamente, nós temos 10 minutos, eu vou lhe mostrar isso em alguns pontos antes de nós encerrarmos. Primeiro, rapidamente, os escritos do Novo Testamento recorriam ao Antigo Testamento como escritura, o que é aparentemente no tipo de expressões e títulos que costumavam usar para identificá-lo. Deixa eu repetir isso. Os escritores do Novo Testamento recorriam ao Antigo Testamento como escritura. Ora, alguns exemplos práticos, irmãos. Quando Paulo vai tratar lá em Romanos 4 sobre a gloriosa doutrina da justificação pela fé, como é que Paulo ele fundamenta essa doutrina? Ele diz, lembra de Abraão? Lembra de Davi? Ele narra a história de Abraão e Davi e diz, e aqui o que foi que aconteceu com Abraão? Ele não tem do que se gloriar diante de Deus, porque o que ele recebeu foi pela graça. E Davi disse, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Ele pega os textos dos Salmos e os textos do Pentateuco e afirma, aqui eu tenho o fundamento da doutrina da justificação pela fé. Ora, como é que ele usa o Antigo Testamento? Como palavra de Deus. A doutrina que, como segundo Lutero, a doutrina da justificação pela fé é a doutrina que põe o homem de pé, ou a igreja fica de pé ou cai, a base dela está no Antigo Testamento. Como que pode pensar que não é palavra de Deus? Segunda coisa importante, os escritores do Novo Testamento usavam Escritura e Deus de modo intercambiável, como Cristo fazia. Eu preciso dar uma olhada com vocês aqui. Por favor, Romanos 9, 17. Por favor, Romanos capítulo 9, verso 17. Veja que ele está aqui desenvolvendo o mistério da eleição, da doutrina da predestinação. Romanos 9, 17. E como é que ele faz isso? Ele vai recorrer a quem, irmãos? A Êxodo capítulo 9, verso 16. Veja aí, você vai ver, Romanos 9, 17, Êxodo 9, verso 16. Lá nós lemos que o Senhor não somente endureceu o coração de Faraó, mas em seguida afirmou, por meio de Moisés e Arão, que havia suscitado Faraó com o objetivo de mostrar ao soberano seu divino poder, para que seu nome pudesse ser proclamado em toda a terra. Isso é dito pelo Senhor lá em Êxodo 9, 16. 9, 16. No entanto, quando Paulo cita essa passagem, como é que ele introduz Romanos 9, 17, irmãos? Porque a Escritura diz a Faraó. O que foi que foi dito lá em Êxodo 9, 16? Deus falou a Faraó. E como é que Paulo cita? Ele cita dizendo, a Escritura diz a Faraó.
Deus e Escritura são intercambiáveis na visão dos autores do Novo Testamento também. Assim como em Cristo, assim também os apóstolos. Não é? Assim como em Cristo, assim também os apóstolos. Terceiro ponto. Os escritores do Novo Testamento atribuíam os escritos do Novo Testamento ao Espírito Santo. Aquilo que foi escrito lá, foi escrito pelo Espírito Santo. Marcos 12, 35 e 36, irmãos. A gente viu isso, né? Vimos isso com respeito a Cristo. Agora, Atos 1,16, veja lá. Atos 1,16 com respeito aos apóstolos. Ele diz: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Veja que coisa. O Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então eu tenho aqui, mais uma vez, os escritos do Antigo Testamento são atribuídos ao Espírito Santo, nesse caso, claramente. E aí nós podemos ir ainda, irmãos, quarto tópico, o uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento assume inspiração. Vamos para Gálatas 3, por favor. Esse texto ajuda a gente a explicar isso. O uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento assume inspiração. Gálatas 3, 10, 11. Gálatas capítulo 3, verso 10 e 11. Aqui Paulo ensina que a justificação é somente pela fé e não pelas obras da lei. Então, Paulo recorre às promessas da aliança firmada por Deus com Abraão, mostrando que em Cristo que todas as bênçãos abraâmicas chegaram aos gentios. Capítulo 3 de Gálatas, verso 12 a 14. Paulo escreve: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, verso 16 do capítulo 3 de Gálatas. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? A palavra descendente, não é? Que a palavra descendente é um termo grego, spermati, não é? Que a palavra semente, descendência, não é? Então ele diz, a palavra descendente usada no singular é significativa. Ele sabia que o termo descendente é um coletivo singular, não é? Afinal de contas, ele usa o singular como coletivo no capítulo 3, verso 29. Paulo não está fazendo uso de uma alegoria ou distorcendo o texto para que se adapte aos seus objetivos. Em vez disso, ele destaca o singular para mostrar que a promessa em Gênesis 3,15. Qual é a promessa de Gênesis 3,15? Que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deve ser interpretada tipologicamente. O que ele está dizendo é, como é que eu interpreto aquilo que foi narrado em Gênesis, quando fala da descendência, que é coletivo? Por que ele diz Ele diz, eu preciso entender isso tipologicamente, apontando para a promessa da vinda de Cristo. Ora, Paulo vai fundamentar a mensagem do Evangelho num texto e dá a ele significado para mostrar que ele aponta para Jesus Cristo. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo vai usar o texto do Antigo Testamento. Por quê? Porque se não for fundamentado no Antigo Testamento, não tem valor para a igreja do Novo Testamento. Isso é tão sério que quando Judas morre por ter traído a Cristo, ele se enforca e eles vão escolher um novo apóstolo. Sabe como é que eles começam o debate, irmãos? Citando os Salmos, dizendo que havia uma profecia sobre isso. Por quê? Como é que eles vão escolher um apóstolo se não há fundamento para isso? Ele diz, está aqui na Escritura. O uso do Antigo Testamento é o fundamento para toda a prática da igreja. Abra sua Bíblia comigo lá, por favor, em Atos. A gente encerra aqui. Atos, capítulo 1, por favor.
Diz assim o texto. Verso 15 do capítulo 1. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente. Ele vai citar quem, irmãos? Por boca de... Ele cita a inspiração acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Por ele era contado entre nós, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos. Veja que detalhe: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Para eles estavam construindo o Novo Testamento com base na inspiração do Antigo Testamento. Está escrito lá. Não havia um ato da igreja neotestamentária que não tenha sido firmado na interpretação do texto do Antigo Testamento. Essa é toda a autoridade, irmãos. Isso é toda a autoridade. Isso é a beleza que podemos afirmar. Citação de um teólogo, e a gente cita e ora: o Espírito Santo conhecia de antemão o curso da história, com a sua consumação em Cristo, e assim, ao guiar os escritores, tinha como intuito um sentido mais profundo do que eles entendiam. Tanto o ritual quanto a história eram característicos. O primeiro Adão era típico do último Adão. O dilúvio tipificava o juízo final. Isaac e Agar tipificavam a igreja libertada pelo Espírito e Israel em busca da justificação pela fé. O Êxodo tipificava a redenção. O Mar Vermelho, o batismo, a serpente de bronze, a cruz. Os profetas ministravam não para si mesmos, mas para vós outros. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A revelação bíblica é um organismo. Os elementos essenciais do todo devem ser encontrados em todas as partes. O todo e a beleza da glória de Cristo deve ser encontrada em cada parte da revelação do Antigo Testamento. Hoje, na exposição do Salmo 31, nós buscamos ver a glória de Cristo, aquele que sofreu e confiou e venceu todos os seus inimigos. Ali eu tenho Cristo proclamado desde o início da revelação. É assim, irmãos, que os autores do Novo Testamento utilizavam o Antigo Testamento. Então, é inequívoco, podemos concluir hoje a nossa aula dizendo, é inequívoco que para os autores do Novo Testamento, para Cristo e os apóstolos, o Antigo Testamento era inspirado por Deus, por todas as razões que nós vimos aqui. Agora, imagina tentar diminuir o Antigo Testamento e dizer, por que pregar no Antigo Testamento? Qual a função? Jesus Cristo está revelado ali verdadeiramente. Certo? Vamos orar ao Senhor, irmãos. 12, meio-dia e 3, nós vamos encerrar e às 17 horas, se Deus permitir, estaremos de volta para dar continuidade ao dia do Senhor, adorando o Senhor. Oremos. Senhor, graças te damos por tua bondade e misericórdia para conosco, pela bênção de podermos refletir na tua palavra e ouvirmos a tua voz. Obrigado também pelo tempo de estudo que o Senhor nos concede. Que em tudo, ó Deus, em tudo, o Senhor seja glorificado no nosso meio. Ajuda-nos
a fim de que o conhecimento da Tua palavra não seja apenas algo intelectual, mas que adentre a nossa alma e que mude a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.